Pessoal, infelizmente o que eu mais temia aconteceu. A gente vai ter que fechar as portas da nossa igreja. Por muito tempo, a nossa igreja foi um lugar de crescimento na fé, de louvor a Deus. E a gente sempre viveu na crise, sim, a gente sempre continuou lutando. E eu, sinceramente, achei que a gente nunca ia chegar a esse ponto. Eu achei que eu nunca ia viver esse dia. Mas, infelizmente, as contas foram se acumulando e chegou ao ponto em que o trabalho se tornou insustentável. Infelizmente, a gente vai ter que fechar as portas. Infelizmente. Você já pensou em um dia ouvir essa mensagem no grupo da sua igreja? Ofertar nunca foi sobre manter um prédio, é sobre sustentar a missão de Deus, a proclamação do Evangelho e o cuidado com os irmãos. E infelizmente muitos têm deixado de ofertar, mesmo vendo a igreja passar por necessidade. Hoje queremos refletir sobre o que a palavra de Deus nos ensina sobre as ofertas, na esperança de que você nunca viva a cena que acabou de ver. Antes mesmo de existirem templos e igrejas, uma das primeiras expressões culticas que encontramos na Bíblia são as ofertas e os sacrifícios. Estamos falando de uma prática milenar que perpetua desde o livro de Gênesis até o Novo Testamento. A primeira história da Bíblia sobre as ofertas está lá em Gênesis capítulo 4, na história de Caim e Abel. E a última referência direta que temos está em Filipenses 4, onde Paulo agradece à igreja de Filipos, dizendo que recebeu as ofertas dele e descrevendo aquelas ofertas como de um aroma agradável ao Senhor. Além disso, é possível vermos no Antigo Testamento diversos momentos onde altares eram erguidos como uma expressão de fé e louvor a Deus. Por exemplo, após o dilúvio, Noé edificou um altar em louvor a Deus. Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano, desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos, como fiz dessa vez. Outra história marcante é a história de Abraão, que, a pedido de Deus, foi levado a uma montanha para ali entregar o seu filho como sacrifício de gratidão e confiança a Deus. O que não aconteceu, mas que tinha um profundo significado com aquilo que Deus mais tarde iria fazer com Jesus. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Existem muitas outras referências quanto a esse assunto, mas o objetivo aqui é mostrar como as ofertas foram usadas como expressão de fé, de confiança e louvor a Deus. Essa prática conecta a nossa adoração às gerações passadas dos grandes heróis da fé que viveram no temor do Senhor e expressaram a sua devoção de maneira semelhante. No Antigo Testamento, o dízimo era uma lei clara que foi dada ao povo de Israel. Também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, são santos ao Senhor. Ele era usado para sustentar o templo, os levitas, que era a tribo que não tinham terras, e cuidavam do templo, e também dos necessitados, como está escrito. Ao fim de cada 3 anos, tirem todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolham nas cidades de vocês. Então virão os levitas, porque não têm parte nem herança com vocês, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades de vocês, e comerão e se fartarão, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todas as obras que vocês fizerem. Além de ser um mandamento, o dízimo era uma expressão de obediência, gratidão e reconhecimento de que tudo vem da mão de Deus. E o descumprimento desse mandamento seria
obviamente, o oposto de tudo isso. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando. E ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com a vinda de Cristo no Novo Testamento, a ênfase se desloca da obrigatoriedade para o princípio do coração generoso. Jesus até menciona o dízimo em Mateus 23, mas destaca que ele deve vir acompanhado de justiça, misericórdia e fé. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, o de serem bondosos e o de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras. O apóstolo Paulo também destaca a importância das ofertas como um ato voluntário e alegre, e não por imposição ou por obrigação. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Isso nos leva a um ponto muito importante sobre ofertas na igreja: o Deus que nos observa. Se as ofertas devem partir do coração do homem, é fato que ninguém pode medir a qualidade dessas ofertas, senão o próprio Deus, que conhece nossas vidas, que conhece nossas condições e que conhece também as nossas intenções ao ofertar. A história de Caim e Abel demonstra muito bem essa questão, quando os dois irmãos levam as suas ofertas ao Senhor. Caim apresentou do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, apresentou as primícias do seu rebanho e a gordura do mesmo. Deus aceitou a oferta de Abel, mas recusou a oferta de Caim. Essa história destaca que Deus não olha apenas para o que é oferecido. Os dois ofereceram ofertas, mas Deus ele está interessado no coração de quem oferta. Deus está interessado na atitude do ofertante. Abel ofertou com fé e gratidão, enquanto Caim ofertou de maneira superficial e sem fé. E o livro de Hebreus confirma essa história. Outra história marcante é a oferta da viúva pobre, que aos olhos humanos poderia parecer uma mixaria, algo insignificante, mas não aos olhos de Deus. E chamando os seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhes digo que essa viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. É interessante destacar que Deus observa e julga a oferta dos seus filhos, mas não se atendo à quantidade das ofertas, mas sim à qualidade da oferta. Jesus distinguiu isso muito bem. O ponto é, eu posso ofertar muito aos olhos humanos, isso não significa nada para Deus. E ao mesmo tempo eu posso oferecer algo que pareça uma mixaria para muitas pessoas e aquilo ser uma oferta agradável a Deus. No final, é Ele quem conhece as nossas condições e sabe onde está o nosso coração. Isso é consolador quando a gente oferta de coração, mas é assustador quando o que a gente está entregando é algo por obrigação ou propriamente às sobras. E aqui está um alerta. Os homens eles podem até inventar desculpas quanto às suas ofertas. Podem convencer até o Papa de que eles estão dando tudo o que eles podem dar. Mas enganar um Deus que conhece minhas condições, conhece meus pensamentos e conhece o meu coração, isso não é possível. O que será que Deus enxerga nas minhas ofertas? Só você pode responder isso. Com certeza, servir Deus na igreja é uma maneira da gente ofertar os nossos dons a Ele. Mas aqui cabem algumas reflexões que eu acho importante vocês considerarem. Primeiramente, é importante lembrar que aqueles que ofertam parte de suas rendas também são convocados a ofertarem os seus dons no reino de Deus. Ou seja, uma coisa não anula a outra. Nós somos convocados a servir a Deus com tudo o que somos e temos. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Em segundo lugar, eu quero que você pense comigo.
Nós sabemos que no Brasil a realidade de muitas famílias é de receberem o seu salário e já estarem com ele completamente comprometidos. Ainda mais quando existem dependentes. Mas pensa aqui comigo, se essa pessoa ainda assim consegue tirar um dinheiro ali para fazer um passeio, para fazer um churrasco, para tomar uma cerveja, será que essa pessoa realmente não tem condições de ofertar? Eu não estou dizendo que o cristão deva abrir mão do seu descanso, do seu momento de lazer. A questão aqui não é essa. O ponto é, se essas coisas que são secundárias, elas consomem mais o meu orçamento do que aquilo que eu entrego para Deus, então talvez eu deva me perguntar, onde está o meu coração? Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Ofertar não é algo confortável. E sim, por vezes as ofertas vão apertar o nosso bolso. Mas se outras coisas estão acima do reino de Deus na minha vida, talvez seja o momento de eu me perguntar o que é importante para mim. Eu sinceramente acho triste um cristão dizer que não tem condições de ofertar, especialmente quando testemunhamos, a gente vê que a pessoa vive num padrão de vida bem diferente das suas ofertas. Se esse não for o caso e a pessoa realmente não tem condições de ofertar, então sirva a Deus como puder. O serviço na igreja, o cuidado com os irmãos, o amor ao próximo, tudo isso também são maneiras da gente ofertar a Deus. O importante é que o nosso coração esteja disposto a servir de alguma forma, seja com o nosso tempo, com os nossos dons, com os nossos bens quando podemos. O importante é ter esse desejo de servir a Deus de qualquer maneira. Jesus lembrou constantemente a importância de cuidarmos dos necessitados e dos menos favorecidos na sociedade. O seu ministério mostrou isso claramente em diversos momentos. No entanto, é preciso a gente refletir. Diante de um irmão necessitado, não deveria ser a igreja o primeiro lugar a ser recorrido para ali encontrar amparo, para ali encontrar ajuda? E se a igreja não pode atender essas necessidades, por que isso está acontecendo? Será que é falta de verba? Será que é falta de voluntários? Será que são os dois? A igreja, como corpo de Cristo, deveria ser referência no apoio às pessoas que estão passando por necessidades. Afinal, somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Mas como que a igreja vai cumprir esse papel se não há recursos suficientes para cumprir essas obras de misericórdia? As ofertas, elas não são apenas um ato de obediência, de fé e de adoração a Deus, mas também um meio de prover para aqueles que estão em necessidade. A Bíblia nos ensina que a generosidade é uma das marcas do povo de Deus. Em Atos capítulo 4, vemos que a igreja primitiva, os irmãos ali compartilhavam tudo que eles tinham para que não houvesse necessitados entre eles. E isso só foi possível porque os cristãos ofertavam com generosidade e propósito. Por isso não se trata de escolher entre ofertar e ser caridoso com o irmão. As duas têm um propósito em comum, que é viver o amor que a gente aprende de Cristo. As ofertas sustentam a igreja e as suas obras, enquanto a caridade ela é uma expressão prática do amor de Cristo. Nós não podemos negligenciar um em favor do outro. Os dois precisam acontecer ao mesmo tempo. Como está escrito lá em Tiago, capítulo 2. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adiantará isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Se a igreja ela não está conseguindo ajudar os necessitados, talvez seja a hora da gente repensar as nossas prioridades. Será que estamos investindo no reino de Deus com a mesma generosidade que a gente investe nos nossos desejos? Que possamos ser desafiados a ofertar com alegria e compaixão, para que a igreja seja de fato um lugar de refúgio e esperança aos que sofrem. A vida cristã como um todo deve ter o equilíbrio nas ofertas, no serviço e na caridade.
A gente não pode fechar os nossos olhos aos necessitados, mas também a gente não pode fechar os olhos para a igreja, que é um instrumento de Deus. A igreja deve ser um lugar onde as necessidades básicas do ser humano são atendidas quando é preciso. Mas também a igreja é um lugar onde a palavra de Deus é pregada. Essa palavra que dá vida eterna ao ser humano. Vocês lembram daquela história em que Jesus está num poço com uma samaritana, ele pede água para ela e depois ele oferece uma água para ela que nunca mais vai dar sede. Ela fala, eu quero essa água. Jesus ele diz assim, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Essa água viva é a palavra de Deus, que sacia a sede espiritual e transforma as vidas. Enquanto as necessidades materiais elas voltam a surgir, a palavra de Deus permanece para sempre, sustentando e guiando seus filhos em todas as circunstâncias. A igreja tem a missão de levar esse recurso essencial para o mundo. Se deixarmos de ofertar, a gente corre o risco de sabotar essa obra que Deus quer realizar por meio dela. Como que a igreja vai sustentar a palavra de Deus, o discipulado, o cuidado pelo próximo, se não houver recursos na sua casa? Portanto, que o nosso coração seja generoso para ajudar o nosso semelhante e também trazer essa água viva que transforma as vidas. Algumas igrejas tentam promover justiça e igualdade, estabelecendo taxas ou mensalidades fixas para os seus membros contribuintes. Por exemplo, algumas taxam ali uma média de 10% do ganho daquela pessoa vai ter que ser destinado para a igreja. Ou outras estabelecem ali, eles fazem uma média, a gente tem X de gasto por mês nessa igreja, né? E comparando aqui com o tanto de membros que temos, se cada um contribuir tanto, igualmente, será possível o trabalho continuar. Só que essas práticas, elas trazem problemas significativos. Por exemplo, para quem ganha um salário mínimo, 10% é uma fatia considerável na renda daquela família. Enquanto que para outra família que ganha 5, 6, 7 salários mínimos, a gente já está falando de uma fatia que não é tão comprometedora. Outro problema também é que meio que ia ter que criar uma polícia dentro da igreja que faria averiguação de quanto a pessoa realmente ganha para ver se ela realmente está dando aqueles 10%, né? O que poderia trazer constrangimento, poderia... Assim, quando a gente toca no bolso das pessoas sempre é uma matéria um tanto sensível, né? Então, acho que na prática isso não funciona bem. Já quando a gente fala sobre as mensalidades igualitárias, né? Vamos supor ali, a igreja tem um custo X, vai ficar R$200 para cada membro dessa comunidade. Ok, mas o que significa R$200 para uma pessoa que ganha um salário mínimo e o que é R$200 para quem ganha 4 salários mínimos? Né? Então a gente vê que na busca por uma igualdade a gente faz uma grande injustiça, porque quem está pagando mais alto é o pobre, é o que mais precisava de ajuda, na verdade. Mas o problema ele vai muito além dessa questão financeira. O problema é que quando a gente estabelece essas regras de porcentagem, né, de mensalidade, no fim você está colocando ali um parâmetro humano diante das pessoas que elas vão se contentar com aquilo. Se elas atingiram ali aquele patamar humano, para elas a oferta está ok. Então, se a mensalidade é R$200, eu ganho R$10.000? Não, diante de Deus eu fiz o meu serviço. Quando na verdade aquela pessoa poderia contribuir muito mais. Por outro lado, as pessoas que seriam exigidas ali, né, de contribuírem com X, com tanto, e não conseguem, não podem realmente comprometer aquele valor X, elas se sentiriam constrangidas, excluídas, e por que não, dentro dessas regras, elas seriam até excomungadas dessas igrejas. E aí a gente tem que se perguntar, será que isso seria justo aos olhos de Deus? Eu creio que não. O requisito básico para uma oferta está muito claro em 2 Coríntios. Cada um contribua segundo tiver proposto o coração, não com tristeza ou por necessidade,
porque Deus ama quem dá com alegria. A oferta ela não pode ser uma obrigação imposta, ela tem que ser um ato voluntário de um coração agradecido a Deus. Quando a gente transforma as ofertas numa simples questão de taxas, de mensalidade, a gente estraga algo tão bom que Deus trouxe a nós, que é podermos ofertar a Ele de coração, de alegria, de espírito voluntário, não por obrigação, mas porque eu olho para a minha vida e reconheço aquilo que Deus tem me dado e devolvo aquilo que Ele tem me dado com alegria e confiança de que, assim como nada me faltou hoje, nada vai me faltar no futuro também. Bom, esse aí foi o nosso estudo de hoje sobre as ofertas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, pessoal, me ajuda aqui porque dá muito trabalho. Curte, comenta, compartilha. Me diz aí o que você acha que faltou ser abordado nesse estudo. E bom, gente, deixem aqui suas dúvidas. Quem sabe a gente faz uma parte 2, né? Por que eu digo isso? Porque isso é um assunto muito extenso dentro da Bíblia. A Bíblia fala muito sobre ofertas de maneira direta e de maneira indireta, né? Mas eu escolhi apresentar esse assunto dessa maneira, né? Porque eu acho que tem muitas dúvidas que são recorrentes. Algumas são resposta do que vocês me perguntaram no Instagram, né? Espero ter respondido de maneira boa, sólida para vocês. Se ainda faltou alguma coisa, gente, deixa aqui, quem sabe a gente faz uma parte 2 desse assunto aqui. Mas enfim, gente, espero que tenha trazido edificação na vida de vocês, que vocês possam olhar para a oferta com mais carinho, com mais amor, como uma maneira da gente sustentar a obra de Deus aqui no mundo, levar o seu amor, levar essa água viva que nos dá a vida eterna. Eu conto com a ajuda de vocês, fiquem com Deus e até mais. Valeu!